Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus livrou-me da lei do pecado e da morte. Pois o que era impossível à lei, visto que estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne. E para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito, os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. A inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. A inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Mas se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo Jesus, vivificará também os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne para viver segundo a carne. Pois se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. E o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, logo somos também herdeiros, herdeiros de Deus, co-herdeiros de Cristo, e se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Amém. Os irmãos podem sentar. Prezados irmãos, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, e eu vou dizer uma coisa para os irmãos, com muita sinceridade, né? De vez em quando a gente tem que ir lá ler o apóstolo Pedro e dar razão para ele quando ele escreveu assim. O nosso irmão Paulo escreve coisas difíceis de entender. Porque você começa a ler o apóstolo Paulo e você vê que ele viaja, né? Ele começa a falar e ele vai, ele busca um exemplo daqui, busca um exemplo de lá. E a gente vê no apóstolo Paulo, irmãos, um homem extremamente culto. O apóstolo Paulo tinha um conhecimento tremendo da cultura daquele tempo. O apóstolo Paulo, segundo nos diz as Escrituras, falava no mínimo 3 línguas. Ele era fluente no grego, ele era fluente no hebraico, e ele falava o aramaico também, que era uma variante do hebraico. Ele tinha a capacidade, irmãos, de conversar em vários idiomas, de escrever em outros idiomas. Ele conhecia toda a estrutura de fé teológica e a estrutura civil, legal dos judeus, e por isso ele perseguia os cristãos, ele achava o fim do mundo a religião cristã. Ele era um aspirante ao sinédrio, né? Ele era um sacerdote que estava se preparando para ser um dos juízes da Suprema Corte, vamos dizer, de Israel, naquele tempo. E era um homem letrado, muito entendido, e quando ele começa a falar, a gente começa assim, mas como é que é mesmo, né? Como é que é? Aí você volta, né? Você lê e volta lá, lê de novo. Mas o que ele está querendo dizer com isso aqui?
E a gente, de vez em quando, dá umas enroscadas nos textos do apóstolo Paulo, porque ele tinha um conhecimento muito amplo e ele vai trabalhando daqui, de lá, pega exemplo, vai, e a gente vai ficando, né, com o que é que ele quis dizer. Tanto que o apóstolo Pedro, depois, né, na carta dele, ele diz, né, o nosso irmão Paulo escreveu coisas, às vezes, difíceis de entender. Mas a gente sabia que ele, nesse conhecimento, estava transmitindo muita coisa importante para todos nós. E ele aqui, irmãos, ele vai falar de ser adotado por Deus. No versículo 15, né? Ele fala que nós recebemos o espírito de adoção, e esse é o tema da nossa mensagem, ser adotado por Deus. E o que acontece aqui, irmão? No início desse texto, ele fala o seguinte: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque já não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Irmãos, isso aqui é um tema central das Escrituras, que é a doutrina da justificação. Nós, irmãos, não temos justiça para apresentar diante de Deus. Nós somos justificados através de Cristo. Essa é uma doutrina das Escrituras. Você não chega em Deus e diz: Senhor, o senhor viu como é que o dia hoje foi chique? Eu fiz tudo direitinho. O senhor viu que eu estou merecendo um presente de Natal aí, né? Porque eu me conduzi bem, né, durante o ano. Né? Geralmente o pessoal fala isso, né? A criança se comportou. Você não chega para Deus e diz: olha, Deus, eu tirei notas boas na escola, eu fui bem, eu não briguei com o amiguinho, eu não briguei com o amiguinho no trânsito, eu fui uma boa pessoa, eu me conduzi bem, então eu estou merecendo que o Senhor me dê essa bênção, agora eu estou meio doente aí, o Senhor me cura. Então, irmãos, nós não temos o que apresentar a Deus para fazer trocas. Não existe como trocar nada com Deus, porque a Bíblia diz que os nossos atos, que nós consideramos como atos de justiça, eles são como trapo de imundícia, são como pano de chão apresentados perante Deus. Irmão. Qual que é o valor de um pano de chão? Né? Que valor que nós damos para um pano de chão? O pano de chão é o pano, a camiseta velha, quando não usa mais, vira pano de chão. Né? A gente não, quando não tem mais valor nenhum, aí você põe para pano de chão. A toalha que não serve mais para secar, aquilo que perdeu o seu valor, vira pano de chão. É isso que Deus enxerga nos nossos atos. Irmão. Nós não temos justiça para apresentar diante de Deus. Só que ele proveu para nós um justificador, alguém que tomou o nosso lugar. Então, por isso que diz que que a gente diz que o sacrifício de Cristo foi vicário, foi substituto. Ele, sem pecado, morreu. Então, ele não merecia a morte, porque o pecado conduz à morte, o salário do pecado é a morte. Deus disse para o casal: o dia que vocês tomarem desse fruto, vocês vão morrer. A morte é a consequência do pecado. Mas Jesus, sem pecado, morreu. Então, ele não merecia aquela morte. Mas ele morreu aquela morte no nosso lugar. A morte que eu deveria morrer, que você deveria morrer, que nós, com os nossos pecados, com a nossa rebeldia contra Deus, nós merecíamos a morte. Jesus morreu essa morte no nosso lugar e nos justificou. Então, hoje a gente se apresenta diante de Deus e fala: Senhor, eu errei hoje, foi tragédia ali, não devia ter feito aquilo, mas eu peço perdão em nome de Jesus. Eu não tenho justiça para apresentar, mas eu pego emprestado a justiça de Cristo. Ele não pecou, ele teve uma vida sem pecado, ele teve uma vida limpa e morreu no meu lugar. Então eu pego emprestado os méritos dele, o merecimento dele, a justiça dele, eu empresto para mim, e eu sou tido como justo sem ser justo. Assim como ele foi tido como digno de morte, sem ter pecado e sem ser digno de morte. Nós fazemos uma troca. Sem justiça eu sou justificado, e ele sem justiça, ele com toda a justiça foi morto. Nós fazemos essa troca. Essa é a justificação. E em Romanos 8, o apóstolo Paulo fala: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, mas nós, olha, é só você olhar para a lei que você vê que nós merecemos condenação. A lei diz: não cobiçarás, e a gente cobiça. A lei diz: não furtarás, e a gente furta. A lei diz: não dirás falso testemunho, e a gente de vez em quando conta umas mentiras. A lei diz: não faça isso, não faça aquilo. A lei fala
de ter um só Deus, a gente às vezes cria um ídolo na nossa vida. A gente, irmão, transgride a lei, mas nós vamos lá e pedimos perdão e nos apresentamos diante de Deus pelos méritos de Jesus Cristo. Ele fala, porque vocês já não vivem mais essa vida debaixo da lei, com medo dos mandamentos da lei, mas vocês vivem uma vida agora segundo o Espírito. E isso, irmãos, é o que vai fazer toda a diferença. Porque a carne, o que a carne oferece? A morte, a inimizade contra Deus, e ela faz com que nós sejamos desagradáveis a Deus. E essa é a inclinação da carne, irmão. A inclinação da carne que nos leva a cometer os pecados, que a palavra de Deus diz para nós não fazermos, nós vamos lá e fazemos. Por quê? Por causa da inclinação da carne. É por causa da cobiça dos olhos, é por causa da cobiça, né, daquilo que vai fazer com que a gente tenha desejo de praticar as mesmas coisas que o mundo pratica. Então nós temos orado, irmãos, pelo Brasil, temos pedido a Deus pelo Brasil. Por quê, irmãos? Porque o ambiente político, muito infelizmente, tem lá um monte de gente que está fora do que é a vontade de Deus, está lá fazendo coisa errada, roubando, desviando verbas, fazendo uma porção de coisa errada. E quem vai entrando lá, irmão, vai pegando também aqueles maus hábitos, aquelas coisas. Dificilmente você vai encontrar um político sério, um político honesto, que não está envolvido em falcatruas, em problemas. Porque, irmão, aquilo vai contaminando. Lá estão as obras da carne, estão pessoas que estão pensando, irmão, em se dar bem, em fazer o melhor para si mesmo, em ficar rico a partir daquele cargo, né? Foi assim lá com 3 governadores do Rio de Janeiro presos, um atrás do outro, todos praticando corrupção. Aqui também em São Paulo, né, os políticos, né, no Brasil, em Brasília nem se fala. Então, irmãos, aquilo é o ambiente da carne. Agora nós, irmãos, nós somos, e desse jeito nós somos inimigos de Deus, nós estamos desagradando a Deus, mas nós somos convidados, irmãos, para viver o ambiente do Espírito, porque ela oferece vida e paz. Somos convidados a viver no Espírito. Irmãos, e o que é viver no Espírito? É simplesmente, irmão, como ele está colocando aqui, quando nós estamos vivendo no Espírito, a inclinação, nós não estamos na carne. Verso 9 agora, aí de Romanos 8. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Então, se Cristo está em vós, o verso 10, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. Irmãos, esse verso 10, se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto para o pecado, e o Espírito vive em nós por causa da justiça. Se isso realmente acontecer em nós, a sua vida se transforma e você passa a ter vida e paz. Por quê, irmão? Porque você está no trânsito e dá uma fechada sem querer no motoqueiro e ele passa te xingando e querendo bater no seu retrovisor, e você vai pensar assim, se eu tivesse vivo, eu ia falar umas verdades para esse cidadão. Se eu tivesse vivo. Mas a vida que eu vivo, vivo na fé do Filho de Deus. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Eu, antigo homem, eu, homem velho, aquele eu que eu era anteriormente, eu ia dar uns petelecos nesse cidadão, porque ele não podia fazer isso, né? Mas eu agora, no Espírito, ele ofendeu um cara que está morto. O cara que está morto responde. O cara que morreu vai brigar, vai descer do carro, vai xingar? Não vai, irmão, já morreu. Então, irmãos, essa é uma questão que nós precisamos assim ter claro, que as grandes tentações, os grandes dilemas que podem surgir na vida de um servo de Deus, eles já estão resolvidos. O cristão já tem a resposta para os grandes dilemas da vida. Você está lá no teu trabalho, irmão, e chega alguém e fala, olha, eu descobri um jeito aqui para a gente roubar a empresa aí, rapaz. Se você fizer assim, você vai ficar com dinheiro aí a mais para você. Irmãos, isso é uma tentação terrível. Uma tentação. A pessoa fala, o que é isso aí? Deixa eu ver. Né? Eu viajava demais, irmãos, né, a serviço, e eu precisava de recibo das coisas, né, para a gente fazer a contabilidade.
e prestar contas, às vezes o parceiro que pagava as viagens. Então, por exemplo, eu pegava um táxi para ir para o hotel, chegava lá, eu preciso de um recibo, por favor, o senhor faz um recibo para mim. Quanto foi? O cara fala R$30, 50, 100, não sei. R$50. Você faz um recibo para mim? A primeira coisa que o taxista pergunta, irmão, de quanto? De quanto? Por que, irmão, de quanto o recibo? Porque se ele fizer de 80, eu pago 50 e a firma me dá 30. Eu estou ganhando um dinheiro em cima daquilo ali. Você vai num restaurante almoçar, almoça e fala, eu preciso do recibo, amigo. Você faz uma notinha para mim? A primeira coisa que o caixa te pergunta, de quanto? Você quer de quanto? Você quer que põe refeição para não discriminar o que você pegou? Mas é muito comum, irmão. Então, por exemplo, a pessoa vem, ele pega bebida alcoólica, ele toma um vinho e tal, mas aí ele não quer pôr isso aí na nota, que vai ficar ruim para passar para a empresa. O cara põe lá, refeição. Tanto. Incluiu tudo e vai embora. Está tudo pago. Coisa mais comum que tem, irmão. Só que isso é uma tentação. A pessoa fala, puxa vida, se eu pegar 30 do táxi aqui, 50 ali, a refeição, mas não, no fim do mês, isso aí dá R$500, dá R$1.000, eu tô, né? Isso aqui vai ser show. Mas essa resposta, irmão, o cristão já tem. Eu não vou fazer isso, esse dinheiro não é meu, eu não vou fazer uma falcatrua, eu não vou mentir. Então, irmão, isso não é tentação. É isso que ele quer dizer aqui no 10. Se Cristo está em vós, na verdade, o corpo está morto para o pecado. Porque quando o pecado vem para tentar, olha ali, ó, você pode pegar uma grana aqui, você fala, não. O outro lá, o eu do passado, podia até ficar tentado, querer fazer isso aí, mas eu morri. Morto não é tentado. Morto não dá recibo, não pega dinheiro a mais, não tem, isso aí não vai funcionar. E assim vai, irmãos, eu estou falando de coisas simples, né? Mas os irmãos sabem, as outras coisas também, né? Então, vem outras situações, irmão, em que você é colocado sob pressão no trabalho, para mentir, você é colocado sob pressão para dar, fazer uma coisa errada ali, para aquilo passar batido, para enganar o guarda, para fazer qualquer coisa, irmão, que não seja correto. E também as grandes questões morais da vida, né? A pessoa fala, e se eu me apaixonar por outra pessoa? Não vou me apaixonar por outra pessoa, de jeito nenhum, não vai acontecer. Mas como é que você sabe? Porque eu já tomei essa decisão. Questão de relacionamento, eu tenho a minha esposa, eu tenho o meu marido, e é essa pessoa que eu vou amar pelo restante da vida. Eu não vou, mas e se acontecer? Não vai acontecer. A pessoa fala, mas como é que você sabe? Mas você vai assaltar um banco? Eu não. Aí a pessoa fala, né? Eu não vou assaltar um banco. Mas se acontecer de você assaltar um banco? Você é louco, rapaz, eu não vou assaltar um banco. Então como é que você tem certeza que você vai assaltar o banco e não tem certeza que você não vai se envolver com outra pessoa? Você tem que... A certeza está na sua decisão, na sua firmeza. Não vou. Não é para mim. Esse é para o homem morto lá. Não tem tentação para o homem morto. Então ele coloca, irmão, no verso 10 ele fala, se Cristo estiver em vós, você está morto para o pecado. E no 11, e se o Espírito daquele que dentre vós ressuscitou a Jesus habitar em vós, então ele vai vivificar os vossos corpos mortais pelo seu Espírito. Então, irmão, nós vamos viver no Espírito e não vamos mais viver segundo a carne. E aí, irmão, nós vamos ter uma outra vida, nós vamos ver de um jeito diferente, porque não tem mais, aí não é mais a lei. Irmãos, as pessoas não adulteravam no tempo de Cristo, porque tinha medo da pedrada, irmão. É simples. Se você fosse pego em adultério, você era levado na Praça Dom José Marcondes, lá na Praça Cívica, lá em frente à Praça Shopping, na Praça Central da cidade, e todo mundo pegava uma pedra e tacava em você. Alguém quer isso? Era um medo, irmão, era um medo, o medo de ser pego. Ninguém servia a Deus de coração. A pessoa falava, não, realmente eu entendi, eu quero servir a Deus. Não, irmão, era o medo da pedrada. Simples assim. Só que agora, irmão, com Cristo, nós não somos mais chamados a obedecer a Deus pelo medo da punição. Nós somos chamados para obedecer a Deus, irmão, porque nós chegamos, irmãos, à condição de filhos. E aí, irmão, tudo muda.
Porque Deus, perdão, porque Deus, irmão, tinha um povo escolhido dele. Deus tinha o povo dele escolhido, o povo de Israel. Só que aconteceu algo muito interessante, irmão. Ele resolveu romper aquele pacto que tinha com a nação de Israel, momentaneamente. A Bíblia diz que eles foram colocados, o endurecimento veio em parte para Israel, para que desse espaço aos gentios, é a nossa vez, e ele então nos adota como filhos. Irmãos, nós obedecemos porque somos adotados como filhos de Deus, por gratidão, por entrar nessa casa. Irmãos, a adoção, quando o apóstolo Paulo fala em adoção, verso 15, eu quero que você, está na sua Bíblia aí, você grifa aí, Romanos 8, verso 15, onde ele diz: recebestes o espírito de adoção pelo qual clamamos, Abba, Pai. Irmãos, Paulo está escrevendo aos romanos, a igreja que se constituiu dos cristãos, a igreja de Deus, na cidade de Roma, aos romanos, na capital do Império Romano. Então ele usa essa palavra, irmãos, adoção, que era um termo jurídico dos romanos, exatamente o que nós usamos hoje. A adoção nossa hoje é a mesma do direito romano. Nós adotamos. E por que os romanos adotavam, irmãos? Qual era a razão deles criarem esse instituto jurídico da adoção? Primeiro, porque eles precisavam de descendência. Todo homem precisava de um descendente por uma razão muito especial. Os romanos, irmão, tinham uma religião que cultuava os antepassados. Os romanos tinham uma fogueira dentro de casa, tipo de uma lareira, e um fogo ali que não podia apagar. Eles colocavam lenha lá todo dia para o fogo ficar aceso. Sabe o que significava aquele fogo, irmão? A vida e o culto e a reverência que eles tinham pelos seus antepassados, pelo pai, pelo avô, pelo bisavô, pelo trisavô lá, pelos parentes antigos, os ascendentes deles lá atrás. Irmãos, eles cultuavam, e o que aconteceria se um romano não tivesse descendência, se ele não tivesse filho? Não teria pessoa para jogar lenha naquela fogueirinha, não teria gente para iluminar o caminho daqueles que morreram no passado, e então a sua memória seria esquecida, ele ia ficar na escuridão lá no mundo dos espíritos. Para isso não acontecer, quando um romano não tinha filho, eles arrumaram uma solução, eles adotavam um filho, adotavam esse filho. Isso tinha dois desdobramentos muito importantes. O primeiro era o da herança, esse filho ia herdar os bens daquela pessoa. Então, se ele tinha uma casa, o filho herdava a casa; se ele tinha uma fazenda, o filho herdava a fazenda; se ele tinha uma vinha lá, um lugar de produzir vinho, uvas, parreiras, aquilo era herdado pelo filho, a herança normal. Mas também aquele filho seria a garantia de que ele continuaria sendo lembrado, cultuado e iluminado o caminho dele lá no mundo dos espíritos. Eles tinham essa fé. Então, eles precisavam ter descendente, ele não podia morrer sem ter filho. Então, se por alguma razão ele não tivesse filhos, para que ele não ficasse na escuridão, para que ele não tivesse para quem passar sua herança, para que ele pudesse, então, cumprir os seus deveres religiosos, ele adotava um filho. E esse filho, irmão, era descendente, herdeiro de todos os seus bens. Ele não era filho, mas ele foi adotado por aquele romano. E então ele passava a dar sequência, não só nos bens, como na religião daquele romano, que no dia que ele falecesse, no dia que ele não estivesse mais aí. O que o apóstolo Paulo faz, irmãos? Ele usa essa imagem da adoção, que todo romano conhece, que todo irmão da fé que morava lá em Roma, todo irmão da igreja que estava lá em Roma, se converteu ao cristianismo, mas que era romano ou que vivia em Roma e conhecia a lei e sabia que o romano era desesperado para ter uma pessoa para dar sequência na descendência dele, adotar alguém para isso. Paulo então diz para eles: olha, nós somos filhos pelo espírito da adoção, verso 15.
nós recebemos o Espírito da adoção. E agora podemos clamar, Abba Pai, né? Ou meu Pai, ou Paizinho. Nós podemos nos comunicar com Deus como quem fala com uma pessoa íntima, como quem conversa com o seu Pai. Irmãos, eu vivi uma experiência quando eu tinha, acho que uns 17 anos. Eu estudava no colégio agrícola em Monte Aprazível. Eu devia ter uns 17 anos e eu vinha de carona de Monte Aprazível para cá, né? Estudante, duro, tinha R$1 para nada. E a gente andava muito de carona. Então eu saía no trevo de Monte Aprazível, pedia carona, alguém dava uma carona, vinha para Rio Preto. E um dia, irmãos, eu peguei, e às vezes a carona era só até uma cidade, por exemplo, até Mirassol, não era carona completa, né? Você pegava até um ponto, depois pegava mais uma carona, mais um ponto. E um dia, irmãos, eu peguei uma carona lá em Monte Aprazível com um cidadão, com a caminhonete, e eu falei, olha, eu estou indo para Rio Preto. Ele falou, eu também estou indo para Rio Preto. Eu falei, então, na verdade eu moro em Onda Verde, eu vou na rodoviária, né, de Rio Preto, para de lá pegar um ônibus. Ele falou, mas eu também vou para a rodoviária de Rio Preto. Eu falei, opa, essa é a carona ideal, né? Então, peguei em Monte Aprazível, vou descer na rodoviária de Rio Preto. Ó, que show. Rapaz, eu nunca vi um homem dar uma atenção como aquele homem me deu. Ele falou, olha, eu sou agrônomo e você está fazendo colégio agrícola? Eu falei, estou. Ele falou, olha, eu vou te falar, o que é importante você entender nessa profissão? E veio conversando um monte de coisa comigo. E ele me falou algumas coisas que eu não esqueci mais. Ele falou, olha, se com 10 anos de trabalho você não tiver uma casa, um carro e um telefone, que naquele tempo o telefone era um bem, né? Telefone você se matava para comprar um telefone. Ele falou, se com 10 anos de carreira você não tiver uma casa, um carro e um telefone, você não é um bom profissional. Eu falei, ah, é? E aquilo eu gravei, rapaz. Eu falei, olha, rapaz. Ele falou, ó, 10 anos de trabalho, tua profissão, você não tem um carro, uma casa, um telefone, você não é um bom profissional. Você pode voltar para a faculdade, fazer outra coisa, outros cursos, muda de profissão, você não emplacou, você não está virando, não. Eu falei, rapaz. E assim foi, sabe? E ele me falando, né? Então ele comentando que ele trabalhava para um pessoal que tinha fazenda aí, produzia laranja e tal, e veio me falando, mas rapaz, sabe quando o cara vem falando coisa boa, bons conselhos, veio, sabe, do tempo inteiro ele veio me falando coisas e tal. Aí eu me lembro também que chegando aqui em Rio Preto, ele falou assim, põe o braço para fora aí. Aí ele viu que eu fiquei meio assim, né? Ele falou, põe o braço para fora, bem para fora. Eu coloquei o braço para fora. Ele falou, a minha seta está queimada aí atrás. Quando você não tem seta, você põe o braço para fora. Só que eu vou virar para esse lado aí, é você que está desse lado, você tem que pôr o braço aí. Rapaz, sabe que eu fui... sabe, foi falando coisas assim que eu falei, gente, né? E eu, menino de tudo, devia ter, eu acho que tinha 16, 17 anos na época do colégio, e fiquei impressionado, rapaz. Aprendi muito. O cara veio, me deu uma atenção tremenda, rapaz. E nós chegamos então na rodoviária de Rio Preto, ele foi pela parte de baixo, ali em frente à FEPASA, na entrada dos trens ali, né? Onde dava para estacionar. E chegamos na rodoviária. Aí chegou na rodoviária, ele parou, eu desci, olha, muito obrigado, tal, pela carona que o senhor me deu. Não, tranquilo, beleza, tal. Mas e aí, o senhor vai fazer o quê? Não, eu estou esperando meu filho. Meu filho está chegando ele faz faculdade em outra cidade, está chegando agora. Aí chegou o menino dele, eu saindo, o menino chegando. O menino chegou, irmãos, ele deu um beijo no menino e a chave da caminhonete. E foram embora os dois. E eu fiquei lá olhando, irmão, pensando naquilo. Irmãos, ele me deu muita atenção. O cara foi fantástico comigo. Mas com o filho dele, irmão, ele deu a chave da caminhonete. Entende? Há uma diferença, irmão, muito grande entre nós termos uma vida, irmão, nesse planeta e desfrutarmos da bondade de Deus. Irmão, vem chuva para todo mundo. Chove para todo mundo. O cara é mau, o cara é bandido. Chove. Molha a casa dele, as plantas dele, a plantação dele. É a bondade de Deus, irmão. Olha, melhora a condição do país, melhora para todo mundo, irmão. A pessoa é ruim, orgulhosa,
Melhorou. O país melhorou, a condição melhora para todo mundo. Todo mundo fica bem. Um tempo de bonança, um tempo bom. Dá tudo certo para todo mundo. Deus, irmão, Deus tem bênção, irmão, para todo mundo, irmão. Deus tem bênção, irmão. Deus tem coisas boas para todas as pessoas, irmão. Deus tem, irmão, essas coisas da natureza que nós estamos comentando, a água limpa, o alimento para todos nós, irmão. Deus tem bênçãos para todas as pessoas, irmão. Só que Deus, irmão, tem para os seus filhos a vida eterna. Aí vem a chave da caminhonete, irmão. Entende? Aí faz toda a diferença. Porque ele me deu uma atenção que eu nunca vi alguém que me deu carona desse uma atenção daquela, me instruiu um monte de coisa na vida, mas para o filho dele, irmão, tinha coisa muito maior. E a gente, irmão, muitas vezes não se dá conta disso. Sabe por quê, irmão? Porque a gente quer distância de Deus. A gente quer ficar longe de Deus, irmão. Muitas vezes a gente não quer saber, assim, às vezes como um filho meio rebelde, como um filho pródigo na história que Jesus contou, a gente fala para Deus, Deus, Pai, me dá minha herança aí, eu quero cair fora. Tchau. E aí a gente vê, irmão, que lá não tem nada para nós, não tem nada de bom para nós, e uma hora a gente fala, puxa vida, lá com meu pai, até os funcionários do meu pai estavam melhor do que eu aqui. Meu pai é meu pai, eu preciso voltar lá. E ele voltou, irmão, para pegar o lugar que fosse, o que fosse, se ele fosse para ser funcionário, era melhor do que estar onde ele estava. Porque ele sabia quem era o pai dele. E nós, irmão, muitas vezes não sabemos quem é nosso pai. Quando o apóstolo Paulo fala, olha, nós fomos adotados. Você sabe o que é ser adotado? Agora você é filho. Agora, enquanto os empregados estão lá fora, cuidando dos afazeres, você está dentro de casa, na cama quentinha. Você está na mesa tomando café. Olha, enquanto está todo mundo lá, desfrutando dos bens que tem na fazenda, mas você é o filho. Enquanto todo mundo pode ali andar junto com o pai na caminhonete, você pega a chave e vai para onde você quer. Entende? É muito diferente isso. Então ele está dizendo, vocês foram adotados, e ele diz no 17, se nós somos filhos, então nós somos herdeiros. Herdeiros de Deus, co-herdeiros de Cristo, ou seja, tudo que Cristo vai herdar, eu vou herdar também, eu estou junto. A Bíblia fala de Jesus como o filho mais velho, o mais velho dos irmãos, o primeiro que ressuscitou para a vida eterna. A Bíblia fala, irmãos, que nós vamos junto com Cristo, reinar com Cristo, estar com Cristo. Então ele diz, nós somos herdeiros de Deus, co-herdeiros de Cristo, somos herdeiros juntos com Ele. Irmãos, muitas vezes nós não despertamos para isso. Filhos de Deus, irmão. E aí, o verso 16 é outro também que eu quero que você deixa bem marcadinho aí na sua Bíblia, que é a prova dessa filiação. Ele diz assim, o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Irmão, essa prova da filiação, a gente sente. É o Espírito Santo de Deus que comunica isso conosco. Irmão, quando você, e é por isso que a igreja, irmão, incentiva você a orar, incentiva você a ler a palavra de Deus, incentiva você a jejuar, incentiva você nas disciplinas espirituais, incentiva você a ouvir uma pregação, a comparecer na igreja, irmão, porque isso vai fazendo, irmão, com que a gente crie uma ligação espiritual até o ponto em que o Espírito testifica. Outra versão fala dá testemunho, outra versão fala confirma que nós somos filhos de Deus. O Espírito Santo confirma que nós somos filhos de Deus. Irmão, uma hora você está orando, você está falando com Deus, você está lendo a palavra e você sente, irmão, que Deus é o seu Pai. E nesse momento que você sente que Deus é o seu Pai, você tem, irmão, essa liberdade de falar com Deus qualquer coisa. Você tem a liberdade de apresentar para Ele qualquer pedido. Você tem a liberdade de falar com Ele, Senhor, eu quero a chave da caminhonete hoje. Entende? A liberdade de falar com Deus qualquer coisa. Claro que
não se trata da caminhonete, mas você vai falar, Deus, eu estou precisando aqui, Deus, estou com uma criança com febre, eu quero que o Senhor me ajude para passar essa febre. Eu estou com uma situação aqui, Senhor, eu estou com uma questão. Você não pensa outra coisa a não ser Deus, irmão, que Deus, você sai para uma reunião que é difícil, sai para uma viagem de negócio, você fala, Deus, abre caminhos, me permita encontrar lá boas pessoas, com boas intenções. Deus, me ajuda nisso. Todo assunto você quer apresentar para Deus, irmão, porque quando você tem uma ligação forte com o seu pai, e você sabe que ele é poderoso, que ele sabe, que ele tem conhecimento, você não pensa, irmão, outra coisa a não ser, deixa eu falar com meu pai aqui para ver o que ele acha. Sentir-se, irmão, filho de Deus, o Espírito Santo comunica isso para nós. Mas aí, irmão, nós precisamos ler o capítulo 8 do apóstolo Paulo e entender que ele diz: a inclinação da carne nos leva para a morte, para a inimizade contra Deus, e a inclinação do Espírito nos leva para a vida e para a paz. E aí nós precisamos entender, irmão, que você tem que deixar as coisas da carne, que você tem que morrer para o pecado, que você tem que abandonar as coisas que nós estamos fazendo, que nos coloca como inimigos de Deus, que nós temos que viver a vida conforme aquilo que Deus determinou para nós, irmão. Porque se nós vamos morar com Deus, irmão, se nós somos adotados, nós temos que seguir as regras da casa. Se você foi adotado por uma família, agora, como filho adotivo, mas filho, herdeiro, você tem que seguir as regras da casa. Quais são as regras da casa? Como é que se faz? Aqui todo mundo dorme às 10 da noite. Então, 10 da noite nós vamos dormir. É assim que funciona aqui. Entende, irmão? Então, aí nós vamos para essa conduta do Espírito. Não é mais por medo da punição, não é por medo do chicote, da pedrada. É porque eu sou filho, irmão. Eu nem penso em desobedecer meu pai. Eu sou filho, eu sou aqui dessa família. Né? Eu não penso em fazer nada diferente. Eu sou daqui, eu vou seguir conforme essa família. Tem uma cena que eu gosto muito, irmão, num filme, em que uma família rica adota um moço para jogar beisebol. Como é que chama aquele filme, né? Do grandão? Futebol americano, para jogar futebol americano. Eu esqueço o nome do filme. Um Sonho Possível. Um Sonho Possível. Isso, obrigado, Fernando. Um Sonho Possível. Com a Sandra Bullock, isso mesmo. Ele é um rapaz, um brutamonte, um rapaz enorme, jogador de futebol americano, e ela vê que ele está numa situação de rua, praticamente morando na rua, e adota ele, simplesmente leva ele para casa. E aí todo mundo acha aquilo o fim do mundo, né? Porque ela levou ele adulto. Então, ela tem filho pequeno, tal. Então, puxa vida. Como ela rica, o que ela quer que esse cidadão dentro da casa dela? E aí ela adota ele, e ele, num dado momento, irmãos, e eles estão lá torcendo para ele estudar na faculdade e tal, e ele não está indo para lá, mas chega alguém e diz, por que você está indo para lá? Não é pela influência deles, eles não estão influenciando a sua cabeça para você ir para lá? E ele fica em choque, irmão, fala, rapaz, eles estão me influenciando mesmo. Aí mais adiante ele volta lá, e a mulher fala, e aí, como é que é? Você vai mesmo para essa universidade? Eles não estão te influenciando? Ele fala, não, é para lá que a nossa família vai estudar. É lá que a nossa família estuda. Porque eles tinham estudado lá mesmo, né? Ele fala, não, é para lá que a nossa família estuda e eu estou indo para lá. Naquele momento, irmão, ele se sentiu parte daquela família de branco, de gente diferente, não tem nada a ver com ele, mas eu sou dessa família. Porque até ali ele não estava achando que ele era. Quando ele se sente da família, ele fala, a nossa família estuda lá, eu estou indo para lá. Entende, irmão? E é isso que a gente, às vezes, o Paulo está dizendo, vocês foram adotados, vocês são herdeiros conforme Cristo. Mas a gente fala assim, mas Deus está muito longe de mim. Não vou pedir isso aqui para Deus, não, estou meio com vergonha. Ontem eu fiz um negócio meio errado. A gente não se sente, irmão, parte da família de Deus. Aí, irmão, quando a gente é justificado, 8, verso 1, a gente sente que Jesus morreu em nosso lugar, que eu posso pedir perdão pelas minhas faltas. Quando a gente vê no verso 15 que foi adotado, quando a gente vê no verso 17 que nós somos herdeiros, toda a herança é nossa, todas as bênçãos espirituais são nossas, então a gente vê no 16 que o Espírito testifica no nosso espírito que somos filhos de Deus, a gente se sente filho de Deus. E aí, irmão, pode ter a luta que for, o problema que for, que a gente fala, Deus está no controle, Ele é meu Pai, Ele sabe o que faz. E a gente descansa, irmão. Aí a vida no Espírito é paz, é vida tranquila, é harmonia, é alegria no Espírito Santo, é aquilo que o apóstolo Paulo fala. Entende, irmão? E isso, irmãos,
Mas muito, irmão, muito, 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 infelizmente, isso é uma coisa que não se pode dar. Isso eu não posso oferecer para os irmãos. Cada um precisa experimentar por si mesmo. Infelizmente, eu não posso dar essa compreensão de presente para o Neto, para o Lucas, para a Tainá. Eu não posso dar essa compreensão de presente para a Ana Maria, para a Tainara, para o Júnior. Não posso oferecer isso para vocês, para o Alex, para a Mariela. Eu não posso, irmãos. Tudo que eu posso fazer é te indicar um caminho. Se você orar, se você buscar a presença de Deus em oração, se você fizer um esforço para viver uma vida espiritual, fora da carne e no espírito, se você ler a palavra de Deus, se você viver as disciplinas espirituais, se você de vez em quando fizer o seu jejum, se você frequentar a fé, muito provavelmente em algum momento você vai ter uma experiência com Deus e se sentir filho de Deus. E aí quando alguém perguntar, você vai mesmo por esse caminho? Você fala, eu vou, é para aí que a nossa família vai. É aqui, a nossa família é daqui, nós vamos para cá. Entende, irmão? Você se sente da família. Aí, irmão, você entende os mártires do passado que morreram para não negar Cristo. Você entende as pessoas que hoje saem em missões, fazendo, né, em países que é proibido, pelo risco de morrer lá, a pessoa vai. Fala, sabe por quê, irmão? Porque a família nossa, quem é dessa família vai pregar o evangelho. Por que a gente insiste em instruir os filhos no caminho de Deus? Por que a gente tem outra conduta no trabalho? É porque quem é da família, irmão, quem foi adotado, quem se sente filho, ele vai obedecer, irmão, por gratidão, por fé e não por medo do chicote da pedrada. É isso a mudança, irmão. É essa chave que nós precisamos mudar. Romanos 8, verso 16. O Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E essa é a mudança que precisa acontecer, irmão, na vida de todos nós, para nós termos essa vida no Espírito, conforme aquilo que Deus tem para cada um de nós. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Uma vida no Espírito, irmão, confirma a nossa condição de filhos de Deus. Vamos orar?